Olá, pessoal. Hoje eu vou dar a aula 6 para vocês, que fala sobre o sensor ultrassônico na robótica, né? Algo bem importante. No robô Spark, que é o robô que a gente utiliza, né? Nós temos esse robozinho simpático que vocês estão vendo. O sensor ultrassônico são esses dois olhinhos que tem aqui no em cima, né? No rosto dele. No rosto não, né? Assim, na parte superior dele, esses dois olhinhos que tem esse cabo aqui em cima e tudo mais, este é o sensor ultrassônico dele, como vocês podem ver. Mas afinal, o que que é um sensor ultrassônico, né? O sensor ultrassônico é um dispositivo que emite onda sonora de alta frequência, de frequência ultrassônica, né? E que mede o tempo em que essa onda é refletida em um objeto e volta para ele. E fazendo esse cálculo, ele consegue ver a distância em que esse objeto está dele, assim como vocês podem ver. Então, um dos olhos, de muitas aspas, né, emite uma onda até um objeto. Essa onda é refletida e ela é captada pelo outro olho, entre aspas também, né, o outro sensor. E aí ele mede o tempo de diferença entre emitir e receber a onda. E de acordo com a velocidade de propagação da onda, ele faz o cálculo da distância do objeto. Mas a gente tem um pequeno problema, o alcance do sensor. Esse sensor tem um certo ângulo de alcance, então ele não consegue ver tudo que está na frente dele, imediatamente na frente dele. Ele tem que ficar girando para ver. Como vocês podem ver na imagem, ele consegue ver as coisas que estão basicamente só o que está imediatamente na frente dele, certo? Ele tem um certo ângulo, né, de alcance, e algo que está um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita, ele não alcança. Então é importante quando usar o sensor ultrassom, vocês usarem as funções que fazem ele mexer o servo dele, o servo left e o servo right em conjunto, para que esse sensor se rode, né, e detecte melhor as coisas. Bom, como eu disse, a distância, né, ela interfere bastante, porque a distância que um objeto está, quanto mais perto de um objeto, mais rápido essa onda vai rebater no objeto e voltar para o sensor. Então, mais perto ele vai calcular e mais rápido também ele vai calcular, menos tempo ele vai levar. E o sensor ultrassônico, ele é um sensor muito simples, ele é um sensor bem básico, né? Um sensor bem, assim, bem de entrada mesmo, e ele considera tudo uma coisa só. Como vocês podem ver nessa imagem, ele vai pegar o objeto, o primeiro objeto que ele vê, o objeto que estiver mais próximo dele e vai detectar. Tudo que tiver atrás, ele não vai detectar, porque o que ele faz é a primeira onda que rebater e voltar nele, ele faz o cálculo e acabou. É isso. A primeira coisa que ele vê é é o objeto, né? O primeiro objeto que ele vê é o objeto que é utilizado, é o objeto que ele mede a distância, certo? Bom, ele tem alguns casos onde ele falha, né? Como tudo na vida, ele não é perfeito, ainda mais para um sensor de entrada. Bom, objetos muito fofinhos e que absorvem som, como um travesseiro, já tentaram gritar no travesseiro, vocês conseguem ver que ele absorve o som, né? O som não se espalha. Então, esse sensor, como ele usa de ondas ultrassônicas, o travesseiro ele absorve essas ondas do sensor, fazendo com que ela não rebata. Então ele não funciona. Não só travesseiros, né? Travesseiro é só um exemplo, né? Mas objetos fofos e que têm essa propriedade de absorver ondas de som. Objetos muito longe, ele também não vai pegar, ele tem um limite de distância que ele funciona, né? Porque a onda que ele emite tem um limite que ela consegue percorrer e voltar. Porque senão ela chega muito fraca e o sensor não detecta, simplesmente. E objetos com alguma inclinação ou com alguma propriedade que reflita esse som. Ao contrário do primeiro caso, em que o objeto absorve muito bem o som, nesse caso o objeto reflete o som e faz ele ir para outra direção, fazendo com que ele não volte.
pro, pro sensor. Sendo assim como se tivesse numa distância infinita, sabe? E aí ele também vai dar erro e não vai calcular nada. Bom, onde fica o sensor ultrassônico no Spark? Já dei um spoiler nisso no começo, né? Mas é esse olhinho aí em cima, né? Esses dois olhinhos bonitinhos dele, que fica aí na parte superior, em cima das rodas e das garras dele. São esses olhinhos bonitinhos, com as garrinhas, que a gente usa para localizar, né? Para ver a distância e tudo mais. Bom, vamos ver como implementar isso na prática, que é a parte mais importante. Como usar esses sensores na prática, num código com o Spark. A gente usa o seguinte comando da biblioteca spark.h, que é o spark.ping, abre e fecha parênteses. Esse comando é uma função pré-feita, né? Um comando da biblioteca. Muito simples. É uma função que é usada para medir distância usando o sensor. Então, quando você manda esse comando para o computador, o que acontece é, o sensor vai mandar uma onda ultrassônica para frente, para onde ele estiver olhando, e vai esperar a onda rebater num objeto e voltar. E ele vai contar o tempo que isso demora. É meio segundo, um quarto de um segundo. E aí ele tem, dentro do sistema dele, dentro dessa função, ele sabe a velocidade dessa onda no ar, né? Então ele consegue fazer a conta da distância usando a velocidade da onda e o tempo que ela demorou para ir e voltar. Então, com isso, quando você usa esse comando spark.ping, o robô, o código, né, te retorna a distância em centímetros. Isso é muito importante. Em centímetros do objeto que está na frente dele. É, a unidade de medida é muito importante, né, como vocês devem saber, porque dá muita confusão e tudo mais, e tem muitas unidades diferentes, mas é importante. Ele retorna tudo em centímetros nessa função. Bom, vamos ter uma atividadezinha prática aqui agora para vocês treinarem o entendimento de vocês nessa função, porque vocês já devem estar entendendo, né? Essa aqui já é a sexta aula. Programação é assim, vocês só vão entender fazendo, botando a mão na massa. A teoria aqui a gente explica as coisas de como funcionam, mas vocês realmente só vão aprender quando vocês fizerem e quando vocês verem com seus próprios olhos. Essa que é a magia da coisa. Bom, vamos lá. Vocês vão ter que escrever um código que faça o Spark acender o LED frontal dele com o comando do spark.rgb quando a distância medida pelo sensor ultrassônico for menor que 15 centímetros. Ou seja, quando tiver algum objeto a 15 centímetros ou menos dele. Caso contrário, mantenha o LED apagado. Para isso, vocês vão usar basicamente, né? Três comandos importantes. Sequências de if-else, né? O spark.rgb para acender o LED e o spark.ping para medir a distância. Então, pausa aí o vídeo, faz o exercício, faz o seu código. Quando vocês terminarem, volta aqui para ver a solução. Bom, tá aqui o gabarito, né? Atividade bem simples. Você vai, primeiro, como de praxe, né? Como de sempre, obrigatoriamente incluir a biblioteca, fazer o seu void setup e iniciar o Spark, botar e colocar o seu void loop. Bom, primeiramente, você vai definir uma variável distância como um valor float, né? Porque a distância às vezes pode ter valores quebrados, né? Não vai ser sempre exatamente 2, 3 centímetros. Às vezes 2,5 centímetros, 2,4 centímetros. Então é bom botar uma variável float. E você, você vai atribuir essa variável distância ao spark.ping que a gente discutiu anteriormente, no qual ele vai medir a distância com sensor ultrassônico e atribuir a essa variável. O código, então, você vai usar a sequência de if-else para ver. Essa distância que a gente acabou de medir é menor do que 15? Se sim, você vai usar o código spark.rgb 255.00 e acender o LED vermelho. Se não, spark.rgb 000 apaga o LED.
um delay de 100 milissegundos para não travar, para tudo correr fluido, e repete. Void loop, né? O código, como ele está em loop, ele vai ficar se repetindo. Ah, e por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que a aula tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido. E fiquem aí com a próxima. Muito obrigado.